Tudo bem? Tá bonito, irmão Beto, de barba, né? É uma Isabel que sabe. Mas é bom estar na casa de Deus. Eu estou feliz e sempre animado. Sempre animado. E eu dou graças a Deus nesses 40 e tantos anos que sirvo o Senhor. Eu nunca tive um momento sequer, não me recordo nem sequer um momento que estive desanimado. Isso é uma coisa, eu me sinto feliz. A gente sempre tem que olhar para frente. Se não pode ir para frente, mas também para trás a gente não deve ir. Quem aqui já puxou boi antigamente, lá em Goiás tem aquelas juntas de boi, 10 juntas, às vezes puxando aqueles carros. Alguém conhece esse aí, os antigos? E o boi, quando ele é bom, e tem que pôr força, o boi, o guia ali, um tem que pôr força, o outro tem que segurar o peso do cabeçalho. Olha, quando o boi é bom, precisa pôr força e não está indo, mas ele ajoelha, mas ele não volta. Entende? Finca as patas ali, ajoelha, como diz, se não posso ir para frente, para trás. Não vou. Ajuda aí, colegas. Daqui a um pouco todo mundo ajuda e sai, né? Essa é a determinação que cada um deva levar consigo. Pai, estamos felizes. Eu estou alegre, sumamente agradecido ao Senhor. Aqui está a família que Tu me tens dado. Nós agradecemos pela esperança, agradecemos pela morte de Jesus Cristo, que nos reconciliou, e aqui estamos para dizer que o serviço, o seu trabalho, sua obra não foi em vão. Ó Deus, muito obrigado. Tu tens nos predestinado para aceitar isto. E estamos aqui com a graça em nossos corações. Queremos testificar da nossa fé e do nosso compromisso, do nosso amor, do nosso reconhecimento. Ó Deus, por isso dizemos muito obrigado. Estamos agradecidos. Como diz aquele hino, Senhor, não mereço, mas Tu és maravilhoso. Obrigado, porque Tu és maravilhoso. O Senhor tem lançado para longe de Ti os nossos pecados. O Senhor tem usado de misericórdia. O Senhor tem feito vista grossa sobre as nossas fraquezas. O Senhor tem nos amado com amor eterno. Ó Deus, quem é como Tu? Ninguém. Por isso Te louvamos e Te adoramos pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sentai-vos. Há um ditado que diz que o segredo do sucesso é uma eterna vigilância. Repetindo, o segredo do sucesso é uma eterna vigilância, sempre se manter atento. E Jesus disse: olhai, vigiai e orai. Quer dizer, mantenha-te atento. Agora, é certo que
A vigilância, ela causa desgaste, traz um certo cansaço, mas nunca devemos baixar a nossa guarda. E para isso Jesus disse: orai, vigiai, orai, para que não entreis em tentação. A oração, ela nos coloca nessa atmosfera espiritual com Deus, neste contato. E aí é onde você pode se manter acordado, não é? E acompanhar Jesus na sua trajetória. Os discípulos dormiam, e Jesus diz: vocês não podem vigiar? Mas mantenha sempre vigiado. Vigiando quem? Sempre vigia você mesmo. O que você faz, com quem você anda, o que você ouve. E nunca ceda, nunca deva ceder ao erro. Eu sei que o ser humano, todos nós somos curiosos, mas a curiosidade, ela cobra um preço muito caro. E pode a pessoa pagar por um preço que ela pensava que nunca iria pagar. Mas a Bíblia diz: ninguém toma brasa em seu seio que não se queime. Então não brinque com o que não se deve brincar, com pecado, com erro, com coisas que não é correta. A gente não brinca com aquilo que é errado. Não flerte, não brinque. É errado, deixa aquilo. Ponha de lado. Não olhe, não ouça, não se aproxime, desvie. Então, irmãos, e ninguém pode chegar ao céu se não se esforçar, não é certo? Não lutar por isso. Então, como diz, o segredo do sucesso é uma vigilância. E quando falta esta vigilância, olha bem, se cada um parasse diante do erro e analisasse a consequência daquilo, por certo não iria errar. Garanto que Eva não pararia para ouvir a serpente. Garanto que este homem não pararia para ser cavalheiro com quem não deveria ser cavalheiro. E às vezes somos muitos cavalheiros com o pecado, com a coisa errada, a coisa indevida. A consequência traz um desastre e aquilo, às vezes, vai acompanhar o resto da vida. Perdão, sim, Deus dá, mas a consequência segue. Não é certo? Então, vigie. Como? Orando, meditando, se guardando dentro da palavra. O irmão Branham diz que há 3 coisas que a igreja tem que se guardar. Vocês recordam? Se guardar em quê? Na oração, na palavra e na vida vivida. Ele diz que nisto devemos nos guardar. Nós estamos agora, para o dia, em ser a semana que vem, a outra, com uma reunião em Vacaria, Rio Grande do Sul. Aqueles que puderem ir, vamos estar ali. Eu creio que é um dinheiro e um tempo bem aplicado, é ir onde está, e nas coisas de Deus. Eu só recordo o irmão Branham dizendo: eu quero criar os meus filhos junto às coisas de Deus. Quero que eles sejam tocados por esta influência. Então, é um bom tempo, é um bom dinheiro gasto, indo nas coisas de Deus. Agora você vá, quem puder ir, vá. Há uma excursão, creio que já está cheio, né? O bilhetinho estava sobrando um lugar para alguém assistir.
Então, não é muito longe, mas vamos estar ali. Quem puder ir, vamos estar ali. O pastor Jair, um excelente colega, uma igreja nova, e vamos dar o nosso apoio ali. Então, irmãos, e vocês orem sobre esta reunião. Eu tenho trazido também, muitas vezes a gente traz palestras, ensinos, e às vezes eu não tenho aquela facilidade de expressar aquilo que eu vejo, como eu vejo. Eu tenho dificuldades em palavras, dificuldade de expressão, mas se há uma maneira da gente saber o que a igreja pensa, é dando a oportunidade para perguntar. Então, se alguém, em algum desses estudos, querer perguntar para edificar, para saber, não para questionar. E como eu digo, eu não tenho responsabilidade por quem não é membro. Agradecemos irmãos que ouvem pela internet, tudo mais, acompanha, mas o irmão Brana diz, você tem o seu pastor, pergunte a ele tem as duas moedas, né? Eu simplesmente tenho responsabilidade por aqueles que Deus me tem colocado sob a nossa responsabilidade. Mas se a gente puder ajudar A ou B, tudo bem. Mas sempre devemos usar as coisas de Deus naquele bom espírito. Porque, mesmo se você tiver algo certo, mas no espírito errado, Deus, é como diz o profeta, é como se você não tem nada, aquilo não vale nada. Não porque a palavra perdeu valor, mas é que Deus não atua em cima de um espírito errado. Não é certo? Então, vocês podem escrever, pode fazer vossas perguntas, e quando, quem sabe, tiver um número bom, a gente pega e responde. Se tiver alguém que precisa de orientação, algum assunto, às vezes tem receio, né? Há pessoas que têm medo do quartinho, né? Do escritório. Não, isso ali é para ajudar. É para ajudar. Estamos sempre prontos para, se podemos ajudar, só nos faça saber. Então, irmãos, nós vamos, nesta noite, tomarmos da Santa Ceia, e eu quero dizer uma coisa, antes de fazer uma leitura aqui. O irmão Brana, aliás, Paulo nos diz, deixando as coisas que para trás fica. Quer dizer que nós todos temos certas coisas que não é conveniente carregar, levar, ficar lembrando. Porque aquilo é como uma corrente, vai pesando, daqui um pouquinho ela não te deixa andar. Então você tem que deixar o quê? Aquilo que não edifica, aquele desaforo que alguém lhe fez, aquela coisa, eu tenho que um dia dizer, deixa para lá. Você nunca perde por ser bobo, vamos dizer assim na linguagem do mundo, né? Você nunca vai perder por deixar para lá, Deus cuida. Alguém chega e diz, você é um bobo. Tá, é um bobo ou é um cristão? Entende? É melhor você ser ferido do que ferir. É melhor você ter um prejuízo do que dar um prejuízo. Abraão, diz o irmão Brana, que agiu no espírito da noiva. Ele tinha aquela questão com Ló. E Deus criou aquela circunstância porque tinha que separar da família. Mesmo que Ló fosse como um filho adotivo. E Abraão teria todos os direitos para ficar com a melhor parte. O que ele disse para Ló? Escolha o lado que você queira. Se você vai para o sul, eu vou para o norte. Se você vai para o norte, eu vou para o sul. Desde que não haja contenda entre mim e você, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos.
Vamos recordar que somos irmãos. Mombrana diz, isso é o espírito da noiva. É o espírito da noiva. Abre mão. Abriu a mão. E por mais que se separaram, mas quando Abraão soube que Ló estava cativo, foi preso lá por aquela guerra, Abraão foi ali, impulsionado pelo amor ao seu irmão, ao seu sobrinho. Às vezes não é preciso caminhar juntos, mas quando aquela pessoa precisa, às vezes você pensa que não ama. Nós interpretamos muito mal o amor. Mas quando você vê aquela pessoa em dificuldade, você fica preocupado, preocupada. Você fica sentido. E o que é isto? É porque amamos. Porque amamos. Então, existem coisas, como eu disse Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, para que pela soberana vocação de Deus chegue ao alvo em Cristo Jesus. Problemas todos temos, vocês têm, nos lares, entre nós. Problemas sempre existem. Problema não precisa ir buscar, eles vêm de graça. A benção que tem que buscar, sabe? É benção que tem que buscar. Mas o que acontece? Não seja você um prisioneiro, uma prisioneira de uma coisa velha, de um problema. E mesmo que a hora vem e dá vontade, sabe? Você nunca seja um coveiro, uma coveira, desenterrar lixo. Em qualquer problema, por mais razão que você tenha, mas se vive desenterrando o lixo, você está errado. Você está errado. Ah, aquela vez você me fez isso, aquela vez você me falou aquilo, lá. Uma coisa, já foi acertado isso 1000 vezes e de novo está ali. É porque não foi feito isso de coração, por revelação, debaixo do sangue. E devemos respeitar o sangue de Cristo. Por isso, quando se põe algo sob o sangue, está sob o sangue. Podemos brigar, qualquer outro assunto, discordar, mas aquilo que foi acertado, gente. Então, por que puxar lixo em casa? Principalmente na convivência. Problemas, começa aqui, começa ali, e o diabo, cada vez que puxa, vai mostrar bastante razão, né? Que Deus possa nos ajudar. Então, uma das grandes vitórias na vida espiritual é esta. Você nunca se detenha pensando em coisas erradas. Ninguém pode evitar, como diz o irmão Brana, disse para o irmão Green, eu ia até na mensagem, que um pássaro voe sobre você. Mas você pode evitar ele pousar e fazer ninhos. Não é porque ele voa sobre você, sobre mim, eu não sou cristão porque eu estou pensando isso. Você não pode dar água a estas coisas. Deter logo o tempo ali pensando em coisas indevidas. Você entende? E graças a Deus você já viu que coisa maravilhosa. É o poder da mente, nossos pensamentos. Eu posso criar ver o mar nesse instante, e praia, e ondas, né, Nax? Entende? Eu posso olhar e nesse instante a mente ver uma floresta, ver rios. Você pode jogar, é uma maravilha. Então vamos aprender a usar essa maravilha, como disse Paulo, pensai nas coisas que são de cima. Quer dizer, nas coisas boas, nas coisas edificantes. Quando você achar que você é o último da fila, olhe para trás, você vai ver que essa fila não tem fim. E às vezes o que precisa é você se ocupar o teu tempo em ajudar alguém, em visitar alguém. Você deve sentir que a sua vida é útil. Em casa, para o vizinho, para o parente.
você sempre vai desfrutar aquela satisfação de um dever cumprido. Muita depressão, muita coisa, é porque a pessoa está ociosa, não ansiosa, ociosa. Começa a analisar, e começa a pensar, e começa a dar água. Daqui um pouco, a irmã que era tão feliz, o irmão que era tão feliz, vê que não é feliz mais. Nunca entra em detalhezinhos. Eu posso tomar qualquer um de vocês aqui? Eu estou tomando tempo, mas calma, né? Melhorou, estamos uma hora adiantado. O casal aqui é a pessoa mais feliz, mais contente, mais que se dá bem. Eu posso tomar. Qualquer um de vocês, desse nível para cima, é uma maravilha. Mas começa a entrar na miudezinha. Daqui um pouquinho você vai ver que você é a pessoa mais infeliz. Esse homem não é mais aquele homem, essa mulher não é mais aquela mulher, esse filho, esses pais, essa igreja, esse pastor, isso. Você abre a sua mente. E aí vai cavando o inferno. E quem é o culpado? É preciso se amadurecer, é preciso controlar, é preciso equilibrar as coisas. Que Deus possa nos abençoar. E olha, eu quero, antes de ler, olha que imagem bonita, né? O pastor do redil. Vocês leiam essa mensagem, pegue hoje, leia essa semana, bem. E eu quero ocupar mais o meu tempo com vocês, meditando nas mensagens, lendo e assim por diante. Eu recordo que quando eu saí de Goiânia pelo Brasil, batizando pessoas, nós não tínhamos mensagens, nós não tínhamos fita cassete para dar, não tinha mensagem, não tinha fita, só tinha um programa de rádio. Eu recordo por onde eu passei, há vários irmãos aqui que sabem disso. Batizava, dava ceia e dizia tchau, nem sabia quando ia voltar, porque nem sabia quando ia voltar. Mas eu dizia, vocês ouçam o programa, leiam a Bíblia, alguma mensagem, era aquelas folhas grandes, quem recorda? Vai lendo. Eu conheço um lugar que ficou anos sozinhos, e eles nem eram crentes antigamente, com 2 mensagens dessa. Acho que passou mais de 6, 8 anos. E o dia que o pastor chegou lá, estavam eles de pé, firme. Entende? Mas eu dizia, vocês se reúnam, façam o vosso culto, seja uma família, seja 2, leia a Bíblia, vai lendo a mensagem, vai comentando. Nós não batizamos pastores, não, eram irmãos. Mas isso foi dando o quê? Um caráter de firme, e Deus foi agregando, trazendo mais esse, mais aquele, e hoje a igreja por todo o país. É o que eu digo, vocês têm o privilégio de ter uma igreja, venham aos cultos, venham às reuniões, e vocês aí fora que não têm, mas que reúna a família, 2 famílias, reúna as 2 famílias, escolha um dia da semana para reunir, cantar, para orar, para ler a Bíblia, ler as mensagens. Hoje nós temos mensagem, como diz o goiano, saindo pelo ralo, quer dizer, demais. Existe mensagem que já tem anos que eu não leio, porque tem muitas, não é? Se o pastor tem mensagem que tem anos que ele não lê ela, recordo, mas não li, calcula muitos membros, né? Então, veja vocês, hoje temos rádio, temos internet, temos DVD, CD, olha, é um mundo de fartura. Então, não há razão para ninguém estar fraco. Aqui está essa mensagem, e hoje eu quero ler
com vocês, antes da ceia, esta mensagenzinha aqui, bem fininha, né? Vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo. Tudo, né? Vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo. Agora, sinceramente, honestamente, talvez você se sinta um pouco constrangido, mas quem é que ainda não leu essa mensagem? Não leu? Muitos irmãos, né? E quantos que já leu? A maioria, né? É a primeira coisa que você deve fazer, é ler essas mensagens. E eu não estou muito preocupado com a igreja, eu tenho dito para os meus auxiliares, eles vêm aqui, um traz uma mensagem diferente, outro traz outra mensagem diferente. Eu não estou muito preocupado. Entende com isso, não. O que eu estou preocupado o que nos põe no arrebatamento é a mensagem de William Branham. Então, é tomar o tema aqui dentro e pregar. E nós temos, igreja, que voltarmos à leitura. Há pouco estavam os jovens aí nos procurando e queremos orar, queremos fazer isso, aquilo. Está bem, muito maravilhoso isso, mas vamos fazer a coisa certa. Você já leu a sua Bíblia? Você lê as mensagens? Não existe fortificação espiritual só orando. A pessoa, isso tem que acompanhar junto. Irmão Branham, como eu posso me aprofundar no amor de Deus? Lendo a palavra e orando. Veja, essas duas coisas têm que acompanhar. Então não é daquela arrancada e vai com tudo aqui um pouquinho cansa. Não, você tem que ter bons hábitos de orar, ler, meditar. Você tem que cultivar as boas coisas. Vamos ficar de pé, vamos ler o Salmo 22. Então vocês leiam, peguem essa mensagem, leiam ela essa semana. Se Deus não mudar o quadro, domingo de manhã, o próximo domingo, eu quero estudar ela com vocês. E ninguém diga, eu já li, já tenho, não preciso. Você pode ler 1000 vezes, eu garanto que você ouvindo ela do púlpito, você vai ser abençoado. O que faz a diferença não é a mensagem, é o ministério. Esse é o que faz a diferença. E você sempre é de Deus, você irá ver coisas que antes você não viu. Eu sempre, quando leio, cada vez que eu leio a mensagem, eu vejo coisas que eu penso, mas gente, quantas vezes já li essa mensagem? As Eras da Igreja, quantas vezes eu já li o livro As Eras da Igreja? Quantas e quantas e quantas vezes eu já li? E cada vez eu estou vendo algo novo, vendo mais profundamente. A palavra de Deus, ela sempre é nova. Então retorne a ler as velhas mensagens e vai indo. E se você lê de uma maneira, quer dizer, por ordem, como o irmão Branham foi pregando, quer dizer, por data, como diz? Cronológica, você vai perceber melhor como Deus foi lidando com o profeta. E como havia aquela linha do Espírito, que às vezes Deus tratava com a igreja, ele pregava muitos sermões, mas dentro de uma linha, você vai ver a coisa se fechando. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite
e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a minha língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me, desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós. Descendência de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam, vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Pai, abençoa nossas almas, quando agora ouviremos a pregação, a palavra trazida pelo teu profeta, irmão Brana. Apesar de haver muitos anos que foi falado, mas a tua palavra nunca envelhece. E tu estás presente para vivificar e fazê-la ser nova na vida do teu povo e influenciar o teu povo. Nos rendemos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Fale. Amém. Podeis assentar.
O título desta mensagem é Vivendo, Morrendo, Sepultado, Ressuscitando e Vindo. Ela foi pregada no dia 29 de março de 59. A leitura que o irmão Brana tomou foi esta que acabamos de ler, Salmo 22. Nesta mensagem, na verdade, o profeta ele mostra que Jesus é a expressão de Deus. Vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo. Jesus é a total expressão de Deus. Então vamos ver como ele se expressou. Que o Senhor possa adicionar suas bênçãos à leitura de sua palavra. Eu quero tomar para esta ocasião, nesta manhã, 5 palavras, e por estas 5 palavras, tentar expressar o que está em meu coração, para vocês, adoradores, nesta manhã. Era uma manhã de Páscoa, era de madrugada, né? Um culto pela madrugada. Eu quero estas 5 palavras, vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo. E eu penso que o poeta bem expressou isto na canção a que eu gostaria de me referir, quando ele escreveu esta canção. Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele carregou meus pecados para longe. Ressuscitando, ele me justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá. Que dia glorioso! Nunca houve uma vida vivida como a dele. Então vamos ver. Vivendo. Nunca houve uma vida vivida como a dele. Porque ele era Deus manifestado em carne. Quando ele nasceu, ele era a expressão do que Deus o Pai é. E Deus o Pai, sendo amor, então Jesus era a expressão completa do amor. Ele era amor desde a primeira vez que suas mãozinhas de bebê afagaram as lindas bochechas de sua mãe. Ele era amor. E hoje eu penso que é onde muitos estão falhando, em reconhecer que ele era amor. Deus é amor, e aqueles que amam são nascidos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, isto é, os indignos de serem amados, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele expressou seu amor de diversas maneiras. Quando esteve aqui na terra, a ponto que se tornou indiscutível que ele foi a criatura mais amorosa que já viveu. E eu penso que em sua vida aqui, ele estava expressando Deus. E a única maneira pela qual Deus pode ser expressado às pessoas é através do amor. E ele fez bem isso, quando ele pegou, talvez, uma das mulheres mais vis que havia em seu tempo. Eles a encontraram culpada e sem saída, quando ela foi apanhada em adultério. E eles a atiraram diante dele e disseram: o que é que tu dizes a ela? E quando ele se voltou para ela e disse: eu não te condeno, vá e não peques mais. Ao invés de jogá-la para a rua, como para se atirar a um bando de lobos, para apedrejar-na e tirarem sua vida, seu nobre, bondoso e amoroso coração parou lá embaixo do pecado em que ela estava e disse: eu não te condeno, vá e não peques mais. E quando ele estava em seu caminho à sepultura de Lázaro,
E eu penso que é o outro grande momento, quando ele expressou o que Deus é para o ser humano. Ele não é somente um Deus que pode perdoar o menor pecado que possa ser cometido e tomar o culpado e fazê-lo inocente pelo seu amor que perdoa. Mas depois que a morte nos colocar em silêncio, ele ainda se preocupa conosco. Amém. Eu penso que ele expressou bem aquilo no caminho com Marta e Maria, quando ele veio para a casa onde a morte encerrou a vida de uma adorável pessoa. E em seu caminho ao túmulo, mas sendo Deus, ele sabia que iria ressuscitá-lo dentre os mortos. Sabia que lhe fora dito que, em sua própria palavra, continha o poder para levantá-lo do sepulcro. Porém, quando ele viu Marta e Maria e aqueles que amavam Lázaro chorando, a Bíblia diz que ele chorou. O que foi isto? Seu grande coração amoroso. Quando ele viu aquele homem e seus amigos que estavam em problemas, ele se preocupou com eles. Eu estou tão feliz em saber que ele pode ser encontrado entre os quebrantados de coração e em nossas dores. Ele é um que não nos deixa. Ele se posiciona por nós quando tudo tem falhado. E quando a última esperança terrena chega ao seu fim, ele ainda é Deus e nos ama. Ele era a expressão de Deus. E como eu creio que ele anseia por ver seu povo tão ungido com seu Espírito, que pudéssemos ir uns aos outros quando em provações e problemas e expressar a simpatia dele. Amém. Como que derramando de nossos corações, nascidos de seu Espírito, refletindo na igreja o amor de Deus, o amor do Deus vivo. Isto expressou bem o que ele disse, ou o que o poeta disse: vivendo, ele nos amou. E mostrou o que ele fez por toda a raça humana, a maneira como Deus se representou em Jesus Cristo. Ele expressou sua opinião à raça humana, para perdoar e amar aqueles que não eram amados. E me admira nesta manhã de Páscoa a frequência com que falhamos nisso. Nós podemos amar aqueles que nos amam, mas ele amou aqueles que não o amaram. Ele foi a primeira e maior representação do amor que já atingiu a terra, e foi desprezado por aqueles que viviam na terra, a quem ele amou. Nenhum homem jamais poderia amar como ele, e nenhum homem foi odiado como ele. Eles o odiaram, e o desprezaram, e o rejeitaram, mas isso não impediu o seu amor. A última coisa, quando ele estava pendurado na cruz, depois que a vida que ele tinha vivido tinha ressuscitado, tinha resultado em nada menos que só boas coisas, perdoando os culpados, curando os doentes, só coisas que eram boas. Quando ele deu seu último suspiro na cruz, com o vulgar guspe de zombaria dos que ali estavam, escorrendo de sua face sagrada, ele clamou com o coração cheio de amor: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele podia entender, sendo Deus. Ele entende. Esta é a razão porque ele pode nos amar quando somos indignos de ser amado. Porque ele é Deus e ele entende. Amém. Vivendo me amou. Nunca se viveu uma vida como essa, porque estava envolta em amor. Essa é a expressão da vida de Cristo, expressando Deus. Deus vivendo me amou. Morrendo
vamos ver a expressão quando ele morreu. Morrendo, me salvou. Uma morte, quando no jardim do Éden, Deus, Jeová, requereu, a pena do pecado é a morte, e não poderia haver nenhuma alteração. Não poderia ser cuidada de nenhuma outra forma, porque Deus é supremo, e Ele é infinito, e o juiz de todos os céus e terra. A pena do pecado é a morte, e não houve ninguém que pudesse pagar essa pena por outro, pois todo homem, embora pudesse morrer por outro homem, mas ele era culpado de qualquer modo. Não havia nenhum de nós que pudesse ajudar o outro, porque todos nós éramos culpados. Nós nascemos em pecado, formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, e não houve um raio de esperança em nenhum lugar. Nós fomos condenados à morte por Deus, e cada criatura que já se moveu na terra estava sob essa condenação. Poderia ser um homem justo, levantar e fazer grandes coisas, mas ele era um pecador de todos os modos. Havia apenas uma maneira para isso ser pago, e essa foi a morte de Deus. Ele mesmo. Então, Deus, sendo um espírito, não poderia morrer. Contudo, ele desceu em um corpo de carne e expressou-se em uma vida de amor, para tomar toda aquela bondade que ele era e dá-la voluntariamente como supremo sacrifício, para que ele pudesse tomar a culpa do culpado, todos nós sendo pecadores, e não havia nenhuma maneira no mundo para sermos salvos. Ele veio não somente para ser visto na terra, mas ele veio para morrer como um sacrifício. Amém. Abel expressou isso quando ele ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim. Quando ele trouxe o cordeirinho até a pedra, amarrado com uma corda feita de parreira ao redor do seu pescoço, colocou o cordeirinho sobre a rocha, puxou seu pequeno queixo para trás e com uma pedra golpeou sua pequena garganta, e ele berrando e morrendo, e o sangue esguinchando, aqueles pelos brancos se tornaram banhados com sangue. Abel expressou o Calvário ali. Quando o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, veio para tomar o lugar dos pecadores culpados, e foi esmagado, e ferido, e zombado, e criticado, e enfrentou uma morte que nenhuma criatura poderia enfrentar, exceto o próprio Deus. E seus cabelos sangrentos, pendurados em seus ombros, pingando no chão, expressaram uma coisa horrível que é o pecado. Quando ele teve que morrer para redimir o homem de uma vida de pecado, ninguém poderia morrer assim. Ninguém poderia suportar aquela morte. Foi dito que quando eles furaram seu lado, dali saiu sangue e água. Algum tempo atrás, eu estava falando com alguém sobre isso, e foi um cientista que disse: há somente uma maneira pela qual aquilo pode ter acontecido. E não foi por causa da lança romana que ele morreu, e nem foi pela perda de sangue que ele morreu, porque ainda havia sangue em seu corpo. Não foi por causa da lança romana que ele morreu, ou pelos pregos em sua mão, ou pela coroa de espinhos que eles colocaram em sua cabeça. Mas ele morreu de desgosto, porque ele veio para os seus e os seus não receberam. Ele morreu com o coração partido, quando ele sabia que as próprias criaturas do tempo, pelas quais ele morreria para redimir, cuspiria em sua face, e ele foi rejeitado pelo homem. Davi, 800 anos que isso acontecesse, gritou com a mesma voz que ele clamou no Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Que coisa terrível que é o que o pecado faz.
ele separa o homem de Deus. E ele era a oferta pelo pecado que tinha que ser oferecida por nossos pecados. E ele foi separado da presença de Deus, o pecado separou. Deus colocou nossos pecados sobre ele, e ele foi separado de Deus, e foi por isso que ele clamou: por que me desamparastes? E porque ele foi desamparado e tomou esse lugar, e viu seu povo que ele viera para ser seu salvador e lhes oferecer a vida, eles o rejeitaram. E isso afligiu muito. Seu coração foi tão quebrantado que o sangue, a água e as substâncias químicas do seu corpo separaram-se. O homem nunca saberá o que foi isto. Esta é a razão porque nenhum outro poderia morrer desta forma. Não importa o quanto você pudesse ser atormentado, como eles pudessem colocar seus pés em cravos ou serrá-los, cada polegada aos poucos, ou queimá-lo aos poucos, você não poderia morrer aquela morte, pois sua composição não é como aquela. Ele tinha que ser Deus. Ele tinha que ser mais do que o homem na composição. Deus morreu. Ele morreu com o coração partido, com tamanha dor pelo mundo, a ponto de ocorrer uma reação química em seu corpo que não poderia ocorrer em você. Você não pode sofrer daquela maneira. Não há como você ter aquele tipo de dor. Portanto, há apenas um que poderia fazer isso, e ele fez. Ali pendurado, aquela preciosa vida que nada sabia, a não ser amar e fazer o bem, pendurado ali entre os céus e a terra, levantado ali, despido, envergonhado. Pense como você estaria despido. Você não imagina a vergonha que foi para Deus ficar pendurado ali. Eu sei que o crucifixo tem uma coisinha como eles põem algo ao redor dele, mas eles nunca fizeram isso. Isso só está ali porque o artista colocou. Eles tiraram suas roupas, ele usava uma túnica, e eles rasgaram e fizeram aposta com ela. Ele estava envergonhado ao extremo. Contudo, sendo Deus, teve de permanecer. E os pecadores cuspiram em sua face. Ainda assim, sendo a própria modéstia em profundidade, teve que morrer nu diante do público. Tal o efeito que isto causou nele, que até a água e o sangue se separaram. Não é de se admirar. Eu penso que o poeta expressou bem isto quando ele disse: em meio a rochas fendidas, os céus escureceram. Meu Salvador inclinou a cabeça e morreu, mas a abertura do véu revelou o caminho para regozijo no céu e dias sem fim. Claro, ele teve que fazer isso. O véu pendurado entre o homem e Deus, e a abertura do véu revelou o caminho para as alegrias do céu e o dia sem fim. O Calvário significa algo, significa mais do que podemos expressar. Amém. Sem dúvida. Vivendo ele me amou, morrendo me salvou. Sepultado, carregou meus pecados para longe. Agora o pecado foi condenado. O pecado não tem mais domínio quando ele gritou na cruz: está consumado. O pecado morreu. Agora ele está morto, acabou-se. O pecado está incapacitado, está sem vida. Pense nisso, povo. Aquele pecado, inimigo de todos os seres humanos, está morto e sem vida. Amém. Não tem mais eficácia, não tem mais capacidade. Quando o sol se escondeu, as estrelas não brilharam, a terra tornou-se negra, tudo estava sendo redimido. Agora o pecado está morto, está enterrado, sem vida. O pecado não tem mais vida, então ele deve ser enterrado.
O que foi enterrado? O corpo de Deus foi enterrado, pois a oferta pelo pecado era o cordeiro queimado. Foi queimado pelo fogo da iniquidade. Esse cordeiro imaculado que não conhecia pecado. Esse Deus que não conhecia nenhum mal. Sua vida foi dada e ali estava pendurada a oferta pelo pecado. Enterrado, ele levou meus pecados. O pecado deve ser enterrado. O corpo, a oferta pelo pecado, deve ser enterrada. É por isso que muitos, após um tempo, caminharão um a um até o tanque batismal, para serem batizados em nome de Jesus Cristo, porque algo aconteceu. Aquele espírito que saiu daquele corpo, quando ele gritou, está consumado, condenou o pecado em nossos corpos, e nós devemos enterrá-lo para nunca mais ser lembrado. Eu estou tão feliz por isso. Quando qualquer coisa está enterrada, está escondida, está fora de vista, é sepultado. Ele levou meus pecados. Deus não pode ver mais nossos pecados, porque eles estão enterrados. Onde eles estão enterrados? No mar do esquecimento. Pensa em um mar do esquecimento. Deus não pode lembrar mais deles, porque estão mortos e enterrados. Ele não pode nem mesmo ser mais lembrado. Eles estão fora da memória de Deus. Morrendo, vivendo, morrendo, sepultado. Ressuscitando. Ele estava também neste sepultamento. Ele representou no Antigo Testamento. Eles tinham dois. Eles tinham a oferta pelo pecado na purificação do santuário. E essa oferta pelo pecado era que eles levavam 2 bodes. E um bode era morto, e o outro tinha os pecados que era colocados sobre o bode morto, colocado sobre o bode vivo. Lembre-se, Jesus era um carneiro, ele era um cordeiro, mas neste caso, ele se tornou um bode. Ele era justiça, porque ele era Deus, o carneiro, mas ele se tornou um bode, pecado, para que ele pudesse ser oferta pelo pecado, por mim e por você. De um carneiro para um bode. Jesus foi representado em ambos os animais, ambos os bodes. Por um, ele morreu pela expiação. E o segundo, os pecados da expiação foram colocados sobre o bode expiatório. E o bode expiatório tomou os pecados do povo e foi para longe no deserto para carregar os pecados do povo. O que foi isto? Foi a morte e o sepultamento de nosso Senhor Jesus. Morrendo, vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele carregou meus pecados para longe. Ele tomou os pecados do povo sobre si e os levou ao nível mais baixo do Hades, ao lugar mais baixo do inferno. Ele foi a oferta pelo pecado. Ele recebeu os pecados do povo, morreu por eles, e também os pecados foram colocados sobre ele. E ele carregou nossos pecados para longe, tão longe, que Deus não poderia vê-los nunca mais. Pense nisso. A igreja poderia gritar aleluia por tal Salvador. Nossos pecados não estão apenas perdoados, mas eles foram enterrados no mar do esquecimento, para nunca mais serem lembrados. Sepultado, ele carregou nossos pecados para longe. Eles não mais poderão ser lembrados, pois se foram, eles estão fora do olhar de Deus. Estão paralisados, estão divorciados, estão repudiados. Deus não se lembra mais deles. Como a igreja deveria regozijar,
por saber que nossos pecados não mais serão lembrados. Eles estão colocados no mar do esquecimento, na sepultura, fora de qualquer ressurreição. Eles estão mortos e esquecidos para sempre. Eles são como se nunca tivesse acontecido. Morrendo, ele me salvou, mas sepultado, ele carregou meus pecados para longe. Ele os transportou para tão longe que eles foram para o mar do esquecimento. Nós sabemos que essas coisas são, com toda certeza, cridas entre nós, e elas são, com toda certeza, a verdade. Elas são a verdade de Deus. Todas essas grandes coisas estavam além de expressões humanas. Nós nunca poderíamos expressar nossa gratidão por tais coisas. Mas, aquela Páscoa, ressuscitando, ele me justificou, livremente para sempre. Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele carregou os meus pecados para longe. Isso foi correto. Mas ressuscitando, ele justificou. O que foi este ressuscitando? Foi o recibo de Deus que a conta foi paga. Ressuscitando, ele me justificou livremente para sempre. O que é um Salvador ressuscitando? O que Deus fez? Um homem pode sofrer, um homem pode morrer, um homem pode ser enterrado, mas a Páscoa foi o maior de todas elas, pois foi a confirmação de Deus. Minhas leis foram cumpridas, minha exigência foi cumprida por ele. Ele o levantou da morte, ressuscitando. Ele me justificou livremente para sempre. Bendito seja seu santo nome. Não é de se admirar que isto traga emoções. Não é de se admirar que o coração humano não possa conter isso. Como nossa fé conquistadora, com nossa fé conquistadora podemos nos posicionar e dizer: somos justificados para sempre, livremente, porque ele morreu e foi sepultado, e Deus o levantou novamente na manhã da Páscoa. Então Deus mostrou que isto foi aceito, todas as coisas que ele fez, cada coisa é livremente paga. Você pode ir livre agora. Ressuscitando, é tanta coisa, né? Por isso podemos crer no amanhã, porque ele vive. Ressuscitando, ele me justificou livremente para sempre. Ninguém poderia saber, nunca poderá pensar naquele grande dia, quando ele ressuscitou, e os anjos vieram, e nos céus dos céus os anjos cantaram louvores a Deus e regozijaram, enquanto os santos do Antigo Testamento no paraíso gritaram: aleluia! Ressuscitando, ele justificou. Os céus tremeram e a terra tremeu, o paraíso tremeu, o inferno tremeu, quando aquela grande voz veio, e ele se levantou do sepulcro. Ressuscitando, ele me justificou livremente para sempre. Aleluia. Que coisa! E os santos que morreram nele podem cantar isso quando nós olhamos para aquela sublime graça. O que ele fez, vem? O selo da confirmação de Deus. Um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu me levantarei da morte e estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo, como uma confirmação, como uma comprovação de que o que Deus disse é a verdade e o que eu disse é a verdade. Jesus disse: eu virei na forma de Espírito Santo, eu farei minha morada convosco e viverei convosco eternamente.
Então os santos que têm a esperança da ressurreição em seus corações poderão cantar esta canção. Naquela brilhante manhã sem nuvens, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e da glória de sua ressurreição participarem, quando seus escolhidos se reunirem em seu lar além do céu, com uma garantia perfeita, com o selo de Deus, com comprovante escrito pelo próprio Deus. Quando você fizer chamada, lá estarei. Não é de se admirar que eles disseram: vivendo, ele me amou, morrendo, ele me salvou, sepultado, ele carregou meus pecados para longe, ressuscitando, ele me justificou livremente para sempre. Os pecados estão perdoados. Todos aqueles sacrifícios podem ter sido fictícios. Todos aqueles sacrifícios podem ter falhado. Mas na manhã da Páscoa, quando ele ressuscitou, Deus provou que aceitou o sacrifício. Não é de se admirar que isso traga ao meu coração um aleluia. Não é de se admirar que isso faça os homens se porem de pé diante da morte. Faça as pessoas clamarem todas estas coisas que não são como se fossem. Por quê? Ressuscitando, ele justificou. Como você sabe que ele ressuscitou? Porque ele está ressuscitado em nossos corações, justificado livremente para sempre. 40 dias depois, quando ele estava de pé conversando com seus filhos, a gravidade começou a perder sua força. A obra foi consumada, a pena estava paga. Ele tinha um recibo na mão. Ele era o recibo de Deus. Ele tinha os filhos, a igreja, os crentes. Todo o pecado foi conquistado. O caminho se tornou claro. Ele não mais poderia permanecer na terra. O que nos segura aqui? A gravidade. A gravidade começa a ser quebrada. Ela perde sua atração. Por quê? Estava tudo terminado então. O que aconteceu? Ele começou a se levantar da terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Veio de seus lábios. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, porque eu vivo. A gravidade está separada de mim. O pecado não segura. Eu morri por você. Deus provou isto e deu o recibo da ressurreição. E porque eu vivo, vós também vivereis. Um dia eu voltarei. Um dia ele virá. Que dia glorioso! Então, quando, vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo, a esperança da igreja hoje. Vivendo, ele me amou, morrendo, me salvou, sepultado, carregou para meus pecados para longe, ressuscitando, ele me justificou livremente para sempre. Um dia ele virá. Que dia glorioso! O que foi isto? 5 coisas em 5 letras. Jesus. Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele carregou os meus pecados para longe. Ressuscitando, ele me justificou livremente para sempre. Um dia ele virá. Que dia glorioso! Estamos esperando sua segunda vinda. E numa destas manhãs brilhantes e sem nuvens, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e da glória da ressurreição participarem, quando os seus escolhidos se reunirem em seu lar além do céu, quando ser fizer chamada, lá estarei. Amém. Porque eu tenho recibo. Ele ressuscitou. Como você sabe, ele vive em meu coração. Ele vive no coração de sua igreja. Crente, pense nisso, amigos.
O tanque está pronto em apenas alguns instantes, com água aquecida para o culto batismal. Assim que retornarmos. Vamos inclinar nossas cabeças por um momento. Eu me pergunto, hoje, se há alguém em nosso meio, muitos, que ainda não têm apreciado este sacrifício suficiente para aceitá-lo, e você gostaria de ser lembrado em oração que Deus irá falar diferenciadamente em seu coração, que você irá aceitar seu sacrifício, a limpeza de sua alma? E lembre-se que hoje nós celebramos não apenas um tempo para usar chapéus novos e vestir roupas novas, que está bem, isso está bem, é um símbolo de algo novo. Deus fez algo novo, tudo bem. Não é apenas isso. Páscoa significa isto. Ou caçar coelho de Páscoa, ou ovos de Páscoa e pequenas. Páscoa não significa isto. Caçar coelhos de Páscoa, ovos de Páscoa e pequenas galinhas brancas e assim por diante. Esta não é a ideia, irmão. Páscoa é um triunfo. É a vitória de Deus, que Deus dá sobre a terra, de que Ele levantou seu próprio Filho da morte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ressurreição pode estar em sua própria vida. Se você não a tem, levantaria a mão para Ele nesta manhã, enquanto tem a sua cabeça inclinada, dizendo assim: Deus, lembra-te de mim, quando aquela ressurreição de vida possa entrar em meu coração. Vocês levantarão as mãos e dirão: ore por mim, irmão Brana, enquanto eu levanto a mão. O Senhor te abençoe, Deus te abençoe. Alguém mais levantaria a mão e diria: ore por mim, irmão, eu quero aceitar esta ressurreição. Naquela brilhante manhã sem nuvens, pense nisso enquanto cantamos. Cristo ressuscitar e da glória de sua ressurreição participarem, quando os escolhidos se juntarem na outra margem, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, Agora, se vocês não tiverem certeza, acertem agora. Quando se fizer chamada, lá estarei. Vamos trabalhar para o Mestre. Isto é para vocês, santos. Vamos conversar. Agora, vocês que são cristãos, que desejam fazer um voto a Deus para trabalhar mais no próximo ano, levante a mão para Ele. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Aleluia. Então vejamos que é a expressão, Jesus, a expressão de Deus, morrendo, vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo. E hoje nós estamos aqui para fazer, como disse ele, fazer isto em memória de mim, recordar sua morte. Então, nossas lembranças devem retornar para isto. O que significa aquele Calvário para nós? Significa o quê? Significa perdão. Significa o quê? Justificação. Significa o quê? Salvação. Significa o quê? Esperança. Certeza. Irmãos, quão maravilhoso é a ceia. Ela não é uma tradição, não é um hábito, a pessoa não deve simplesmente tomar como uma coisa que pratica a igreja. Você tem que saber o significado do que significa a ceia. Amém. Não é certo? Amém. Olha bem, por isso que Jesus diz: fazer isto em memória de mim. E todas as vezes comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Até, eu gosto disso, que venha. Amém. Anunciar quer dizer proclamar, pregar. Como é que nós anunciamos quando tomamos? Nós estamos anunciando, dizendo: ó,
Eu estou tomando porque eu creio. É o nosso testemunho. Entende? Nós tomamos da ceia porque a nossa vida dá testemunho que alimentamos de Deus e vivemos para Deus. Alimentamos da sua palavra, estamos comprometidos com esta verdade. Fiquemos de pé. Ó Deus glorioso, quão bom é ver como o Senhor se expressou de uma maneira tão clara na vida, na morte, na ressurreição e mesmo na tua vinda, Senhor. O Senhor estará expressando e a nossa esperança está nisto. Descansamos, crendo que fomos perdoados, justificados. E aqui estamos diante de Ti, Senhor. Amém. Como poderia viver uma vida de pecado, de erro, olhando para tamanha bondade, tamanho amor, tamanho sacrifício que o Senhor fez por nós? Isso nos faria ser as pessoas mais maldosas, ó Pai. Se não reconhecêssemos para corresponder com nossa vida, com nosso amor, por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. E lembramos o que seria de nós se não for ao Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, e olhando para estas expressões, aqui está a Santa Ceia, que também é uma expressão do Calvário, que nos liga ao Calvário. Amém. Queremos te agradecer. Ó Deus, nunca permita que nada, nenhum pecado, nada, venha nos afastar da comunhão, deste compromisso contigo. Una os nossos corações ao Senhor. Que o nosso compromisso contigo seja renovado, fortalecido. Abençoa teus filhos e tuas filhas. Perdoa-nos de todos os nossos pecados. Leve-os para bem longe ao mar do esquecimento. E nos ajude, Senhor, ajude cada um a nunca voltar a fazer essas coisas que entristecem, ferem, simplesmente te provoca. Ó Deus, que o Senhor nos perdoe e nos ajude. Abençoa essa igreja. Eu peço que tu consagres. Eu peço que tu tires do nosso meio, de nossas vidas, toda coisa errada. Amém. Amém. Que o Senhor possa espremer, tirar para fora, Pai. Verdade, Pai. Eu rogo que o Senhor dê este sentimento de limpeza, de santidade ao teu povo. Santifica-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Receba-nos. Amém.